Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Pod Boss, o podcast oficial do movimento do Boss Like a Boss, onde mulheres empresárias com propósito se encontram para a gente falar sobre business, empreendimentos. Hoje vamos falar sobre moda, histórias reais de mulheres reais que fazem o negócio acontecer. E no nosso episódio de hoje, minha super convidada, eu mudo de nome se chegar até o final desse podcast e você não mudar a sua perspectiva sobre a vida. Porque essa mulher aqui, essa empreendedora, ela é demais. Miriam, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter aqui você hoje. Obrigada, Carol, pelo convite. E você sabe que você é uma inspiração. E eu aceito de coração aberto para vir aqui conversar um pouquinho com você e conversar com todas vocês. Falar só um pouquinho do que é a vida, o sentido da vida. Plantar umas sementinhas, Uma né, sementinha. Miriam? Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da sua história, mas se apresenta para o pessoal de casa como a boss agora, tá bom? Como a Miriam, empresária, e fala um pouquinho da nossa belezinha que a gente trouxe aqui hoje também. Da Yasmin Eve. Exatamente. Tá. A Miriam, ela é CEO da Yasmin Eve. Logo vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa marca. Essa marca é uma confecção de produtos de luxo, de couros. A gente está no segmento de bolsas, carteiras, porta-cartões. Vamos começar com cinto, a parte de escritório, necessaire. E tenho toda a orientação da Carol, né, que através do Boss Like a Boss está fazendo uma diferença muito grande, muito significativa. Muito bom, Mia. Eu fico muito feliz. Então, vamos logo contar para o pessoal de casa um pouquinho da sua história? Vamos. Então, da onde nasceu Yasmin Eve, por que leva esse nome, né? E um pouco da história da Miriam em si. A Miriam antes da vida atípica e a Miriam hoje, que tem outras perspectivas sobre a vida, em que momento que tudo isso mudou, a forma como você enxerga o mundo. E eu acho que principalmente a valorização à vida, né? Talvez quem vai ouvir a história inteira vai falar, nossa, não imaginava que era isso que elas estavam falando sobre valorização da vida. Mas no final é sobre isso que a gente quer falar, né? Não é sobre dor, não é sobre o sofrimento, mas é sobre aquilo que produz tudo isso. E a vida que nós estamos aqui hoje contemplando. Eu amo essa sua forma de enxergar a sua própria história. É difícil, mas a gente aprendeu, né? A Miriam sempre foi uma pessoa assim, muito dinâmica, uma pessoa que vou atrás, vou fazer as coisas e vamos fazer acontecer. Né? A Miriam, quando jovem, a Miriam sempre foi atleta, desde os 11 anos de idade, a Miriam joga. E o esporte me ensinou muito. Me ensinou a vencer, a perder e a respeitar os limites de cada um. Uau. Né? Qual esporte? Eu sou líbero do vôlei. Chique. Vôlei de quadra. A gente brinca um pouquinho na areia, mas eu gosto mesmo da quadra. Mas, enfim, nisso vieram várias lesões e várias recuperações no meio do caminho. Mas a Miriam, quando jovem, é filha de professor. Né? Meu pai dá aula há 50 anos no mesmo colégio, aqui no colégio grande, aqui no ABC. Mas eu sou filha de professor. Né? Esse colégio sempre foi um colégio muito elitizado. E, na época, eu lembro que eu queria um Nike. Eu queria um Nike. E meu pai não tinha condições de dar um Nike para as 3 filhas. Então, o que a Miriam foi fazer? Eu falei assim, não, a Miriam sabe fazer alguma coisa. A Miriam foi fazer caixas de presente. Você sempre gostou de gostei, coisas artesanais, sempre, né? mas eu não sabia que eu era empreendedora. E aí, Miriam foi fazer caixas de embalagem e começou a vender. Oferece para um, oferece para outro. Resumindo, depois de um tempo curto, a Miriam começou a vender para as lojas grandes. E chegava no final do ano, tinha uma loja no Shopping ABC que tinha um quiosque. Montava sempre o quiosque no Natal. Metade desse quiosque era só da Miriam. Mas a Miriam também tinha um outro sonho de entrar na faculdade, de cursar a faculdade. A Miriam foi fazer economia e largou as caixas. Mas a Miriam nunca trabalhou com economia. Você se formou em economia? Mas nunca trabalhei com economia. E sempre nessa parte do empreendedorismo. E aí veio o casamento, vieram os filhos, né? Meu filho mais velho hoje vai fazer 22 anos. Aí depois de 10 anos porque ele queria uma irmã, veio a Yasmin.
muito esperada, né? Aquela filha que, né, todo casal quer ter, muito esperada, aquela menina linda, brincalhona, sorridente. Gestação tranquila? Tranquila. Foi assim, a gestação da Yasmin foi melhor do que a do Yuri. Uau. Muito melhor. Não que a do Yuri não tenha sido Uhum. boa. Mas ela foi mais bem planejada, talvez, né? Foi. E assim, a da Yasmin e a Miriam não comia de tudo. A Miriam seguia o que o médico falava. Então, assim, foi tranquila a gestação da Yasmin. Só que com 2 anos e meio de idade, a Yasmin começou a cair, a tropeçar e cair. E aí, e agora? A Yasmin está tropeçando, está caindo, deve ser alguma coisa. Primeiro veio na mente, nossa, essa menina caiu. Caiu e ninguém me falou nada. E aí a gente começa a se culpar de não ter percebido. Mas aí procurei o neuro, né? Ela já ia para a escolinha? Ela foi para a escolinha. Tá, e né? caía na escolinha também? Caía na escolinha também. E aí eu procurei o neuro. E é uma especialização que nenhuma mãe gosta de ir, mas que naquele momento foi necessário. A escola recomendou? No começo você estava achando... Então, na realidade, foi a pediatra. A pediatra. A pediatra que recomendou. Eu fui muito assim... Eu tratava muito com não. Não, eu não vou. Jamais vou num neuro. Jamais. Com resistência, com resistência, né? Mas eu acabei indo. Eu vi a necessidade e acabei indo. E nessa a gente faz vários exames e o neuro logo de cara já falou: mãe, ela tem alguma coisa. Ela tem alguma coisa e a gente vai descobrir. Eu falei: não, imagina. Você primeiro, jamais eu vou acreditar em você. Mas ela tinha. A gente começou a fazer os exames, tudo, até que ela perdeu cada vez mais força. Perdia. Aí eu levei para ecoterapia, para fisioterapia, para piscina e nada, ela só perdendo. Não balbuciava mais, não conseguia, colocava ela sentadinha, ela tombava. E aí até que o neuro falou assim, vamos fazer um exame chamado exoma. Esse exame é um mapeamento genético todinho dela. Com muito custo, eu relutei muito, porque eu tinha medo do resultado. Tava fugindo ali da realidade. Fugindo. No fundo, você sentia que tinha alguma coisa errada também? Sentia, mas eu não queria acreditar. Aceitar. Né? Eu entendo. E aí eu lutei por algum tempo, mas eu acabei fazendo. No mesmo dia que eu fiz esse exame, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus. Da Ivy. E assim foi assim, aquele tumulto, toda aquela alegria de uma nova gestação, o medo do exame. Misto de emoções. De tudo. E o medo do que como vai ser essa gestação. Até então não tinha o resultado. Com 3 meses chegou o resultado. Né? O médico conversou com a gente. Demora. 3 meses 3 de ansiedade. meses, E aí o médico chegou, conversou com a gente, explicou tudo. Né? Ele falou assim, olha, eu vou te falar tudo, porque você vai procurar nos livros, você vai procurar no Google, você vai procurar em qualquer lugar. E assim, ele não escondeu absolutamente nada. Naquele dia, eu não sei onde eu fui parar. Sabe quando você desaba? Você estava sozinha? Estava eu e meu esposo. A gente, nós dois, né? Nós dois, assim, desabamos. Porque a gente recebeu um diagnóstico que a gente jamais imaginou ouvir. Né? A patologia chama distrofia neuroaxonal infantil, conhecida como INAD também. E essa patologia ela é degenerativa. Ela não tem cura e ela não tem tratamento. E aí veio outra pergunta, e o bebê? Nossa. A bebê tinha chance, né, risco de 25% de ter o mesmo diagnóstico. E o Yuri tinha quantos anos aí? O Yuri, nessa época, ele tinha 14. Tá, então ele já tinha passado da fase de risco, vamos dizer assim, diagnóstico da doença, já né? tinha passado. E aí a gente contou para ele também, ele, mãe, ele foi super surpreendente. Ele chorou um pouco, ele falou, mãe, Deus está aí. Uau. Eu falei, opa, então peraí, né, se Deus está aí, vamos acreditar, né, num jovem. E aí eu perguntei pro médico, eu falei assim, bom, e agora, o que eu faço? Ele falou, Miriam, você já está aí de 4 para 5 meses. Até a gente colher exame, dá para colher, mas até a gente super comer, invasivo. muito invasivo. Quando chegar o resultado, você já vai estar pronta, a bebê já vai estar para nascer. E se der positivo? Eu falei, não vou fazer nada. Ele falou, por que você vai fazer agora? Vamos viver. E aí a gente decidiu.
não fazer absolutamente nada e Nossa, que vamos difícil. entregar. O primeiro ensinamento aí foi ter que abrir mão do controle Da situação, porque eu não tinha controle nenhuma da situação. e abrir mão da ansiedade. Sim. E de todas as expectativas do De futuro, tudo. né? E lidar com tudo. Né? Com a tristeza, porque Sim, a com luto, tristeza né? com o luto, daquele diagnóstico. E assim, ao mesmo tempo, eu pensava assim, meu Deus, eu não posso sentir isso, porque eu estou gerando uma criança. Meu Deus. Né? Aí Eu você se sentia culpada por se sentir triste, Sim, e preocupada, como que vai naive. nascer essa criança? Porque eu acredito muito que aquilo que a Sim, mãe passa, sente. a criança sente, Uhum. né? Então, assim, eu trabalhei... Desse momento, eu comecei a trabalhar minha mente. Não, peraí, eu vou ter que ser diferente, vou ser diferente, vou ser diferente. Fui trabalhando. Muito difícil isso, não é Sim. fácil. É muito difícil, mas eu fui lidando. Tinha dias que eu chorava muito, tinha dias que eu fingia que eu esquecia. Uhum. Né? E aí, assim, foi acontecendo. A Ivy nasceu, linda, perfeita, correu, brincou muito, muito agitada, muito. Subia em tudo, mexia em tudo. Até que com 2 anos e meio, Meu Deus, mesmo período. a mesma coisa. Só que assim, foram 2 anos e meio que nós vivemos... Eu ficava olhando diária, 24 horas. Eu olhava para ela... Analisando, né? analisando. Não era olhando. Não, analisando. Eu levava ela a cada 15 dias no pediatra. Meu Porque eu Deus. queria ouvir do pediatra que não tinha nada. Né? Então, assim... E é uma patologia que realmente até os 2 anos e meio, não tem nada. E é super raro, né, É Mi? muito raro. Quantos casos muito raro. existem hoje? Então, você tem eu faço ideia? parte hoje, no Brasil, de um grupo com 46 crianças. Uau. Algumas já falecidas, né? E muitas vezes eu me pergunto, eu falo, é triste, né? Você tá num grupo desse, eu me pergunto, até o que eu estou difícil. fazendo aqui? Mas eu tenho que estar. Eu sei que eu tenho que estar ali para dar forças e coragem para outras mães que têm os filhos com idade bem Menor. inferior. Que estão do as recebendo minhas. agora, né? Agora, esse essa diagnóstico. notícia. A Miriam de 10 anos atrás. É. Né? E eu vejo nelas exatamente o que eu passei. Uhum. Né? Então, assim, hoje a minha casa é um hospital. Né? Hoje eu tenho uma equipe de 8 enfermeiras, 3 fisioterapeutas, 2 fonos, médicos, dentistas, né? Enfermeiros do home care que passam para fazer visita. E eles, assim, praticamente moram na minha casa. Eu tive que aprender a abrir a minha casa, porque eu também, no começo, eu e meu esposo, a gente não aceitava. Nossa. A gente não aceitava a ajuda de ninguém. Até a Yasmin completar 7 anos de idade, nós cuidamos dela. E como foi o diagnóstico da Ivy? O diagnóstico da Ivy, ela começou a cair, tropeçar. E aí, todas as visitas que eu fazia ao neuro com a Yasmin, eu levava a Ivy. E aí, eu comentei com o doutor. E eu falei, está acontecendo isso e isso. Ele olhou para mim e ele falou assim, você tem dúvidas? Meu Deus. Eu falei, não. E aí foi a mesma coisa, o mesmo procedimento, o mesmo diagnóstico. Você acha que você estava mais preparada? Você tinha... Eu acho que preparada, assim, eu trabalhei minha mente. Tá. Eu trabalhei minha mente para isso. Você Falar que a desenvolveu gente- uma inteligência emocional autônoma, sozinha. Sozinha para fazer. Absurda para passar por todo esse processo. Sozinha. Não procurei errado, não aconselho ninguém, mas eu preciso falar. Não procurei ajuda de ninguém. Mas naquela época nem tinha tanto, né, Mi? Não, e a gente não ia fazer terapia, tudo. Hoje eu aconselho, sim, a tudo, independente Sim. do que for, né? Mas eu continuo não indo, que a minha Sim. terapia é eu estar em casa com elas, é o trabalhar com as mãos, é o vôlei, que eu ainda continuo. Sim. Então, a minha terapia é essa, é fazer parte do boss. Né? E você tem uma Mas- agenda limitada, né? Não, Muito. Não que você deva negligenciar isso, Sim. mas eu acredito que hoje você acabou ali organizando a sua rotina de uma forma que você consegue ainda ser a Miriam, Sim. porque é muito difícil também ser rotulado o tempo inteiro como a mãe que tem as filhas com uma doença rara. A mãe da Yasmin, da Ivy. Em que momento sobra a Miriam, né? A gente tem que saber lidar com isso, né? Sim. Porque eu vou ser a mãe da Yasmin e da Ivy, assim como eu sou a mãe do Yuri, Exatamente. né? Quando era só o Yuri, eu era a mãe do Yuri, ninguém sabia quem era a Miriam, né?
Mas a Miriam também precisa viver, né? A Miriam precisa estar bem Para para estar bem cuidar. para as meninas. E para sua família, para o seu marido. Para tudo. Então, Pra foi, tudo. foi isso, esse ponto que virou a chave. Né? A Miriam falou assim, não, peraí. A Miriam não pode amolecer. A Miriam vai carregar uma carga? Vai. A Miriam vai sentir? Vai. Porque eu sinto, é lógico, eu sou mãe, Claro. eu sinto Você tristeza, não é eu um sinto robô. dor. Não, eu sinto, mas eu tenho que estar bem. Né? Eu tenho que estar bem, principalmente dentro de casa. Eu falo que dentro da minha casa, eu falo para todo mundo que vai em casa, que quer conhecer as meninas, e para as enfermeiras que estão lá, praticamente moram lá, que ali não existe doença. Ali existe vida. Amém. Né? Então, assim, é difícil lidar com isso. É difícil você ver sua filha parar de andar, parar de comer, porque elas não se alimentam mais pela boca, não falam mais, elas já perderam a visão, elas não se movimentam na cama. Então, qualquer mudança de decúbito, nós temos que fazer por elas. Ah, mas elas sentem sede? Óbvio que sente. Sim. Como elas pedem? Não pedem, eu que tenho que adivinhar. Né? Mas mesmo assim, quando eu chego perto e falo no ouvidinho delas alguma coisa, eu já olho o equipamento, o oxímetro, que é ligado 24 horas. Eu já olho para o oxímetro, eu já vejo mudança no batimentos cardíacos, na saturação, que eu aprendi também a ler isso. Eu aprendi a usar ambu, eu aprendi a aspirar. Algo que eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse... Se tornou quase uma doutora. que eu fosse aprender, né? Então, assim, de bater o olho nelas, eu já sei, tem coisa errada. Sim. Vamos fazer alguma coisa. Né? Não é uma área que eu fui apaixonada quando eu estudava, mas eu aprendi a gostar. Ô, Mi, me diz uma coisa, em todo esse processo, você teve uma crise de fé? Porque, Muito! assim, você me ensinou isso, inclusive, uma vez que a gente estava conversando, né? Que cada dor é uma dor. Sim. Porque é muito natural, quando a gente está ouvindo a sua história, a gente olha e fala assim, eu não tenho problema. E tudo que eu passo, tudo que eu passei é muito pouco perto, comparado ao que você passa. Mas você me ensinou isso, você falou, cada dor é uma dor. Sim. A dor de uma mãe atípica não é menor ou maior do que a minha dor, porque cada filho é um filho. E cada experiência é muito única. Mas eu tive uma crise de fé quando eu recebi o diagnóstico do autismo do meu filho. E que, ainda assim, garante para ele uma vida relativamente normal, com todas as terapias e com toda a facilidade que a gente tem hoje da medicina. Mas eu passei por esse processo e foi difícil e foi necessário. Foi. Mas eu queria saber de você, assim, em que momento que você passou por essa crise de fé? Porque é uma linha muito tênue entre você agradecer e continuar acreditando em Deus e você abandonar completamente a fé, porque é uma expectativa de vida completamente diferente daquilo que você criou. Sim, a gente faz... a gente imagina, né? A menina crescendo, colocando... O que elas tinham de sapato e vestido? Meu Deus, lacinhos. Muito, assim... Coisas, assim, absurdas. Eu exagerei demais. Mas elas não usaram nada. Meu Deus. Elas não usaram um sapato sequer, bem dizer, né? Então, assim, eu questionei muito a Deus. Eu usava muito, assim, a palavra, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Até que teve um momento na minha vida que eu falei assim, mas espera aí, não é por que eu, é para que eu? Uau. Né? E aí eu comecei a entender de uma maneira diferente. Aí veio a aceitação. A aceitação de uma situação que não está no meu controle. Por mais que eu faça, não sou eu que decido. Então, uma vez que eu não consigo decidir essa situação, eu tenho que viver essa situação. Então, nós vamos viver da melhor maneira possível. O que eu posso fazer hoje? É dar qualidade de vida, é dar conforto, é dar amor, é dar o que for de melhor para elas, enquanto elas estiverem aqui. Isso é fundamental. E assim, eu pedia muito assim, eu falava assim, que nem você falou em fé, vamos ter fé? Um milagre existe. Existe todos os dias o milagre. Sim. Né? O milagre que eu pedia naquele momento é que a Yasmin, até então, saísse andando. Teoricamente, esse milagre é um milagre material.
Aí eu comecei a entender que todos os dias Deus faz milagres na nossa vida, mas é o milagre dele. Não é aquilo que eu quero. Não segundo as nossas expectativas, né? É o milagre dele. Aí eu comecei a entender que o milagre é ela estar viva, ela estar bem todos os dias, diante da gravidade da patologia. Ela estar bem. É eu ter condições de dar o melhor para ela. Sim. É não faltar nada na minha casa. Lógico, eu gostaria de marcar uma viagem e levar todo mundo? Sim. Mas não é possível. Então, se não é possível, eu faço viagens curtas. Nós três, eu, meu esposo e o Yuri, nosso filho. Enquanto as meninas vão estar com a melhor equipe dentro da minha casa. Sim. Na minha casa tem várias câmeras, eu consigo Monitora monitorar, tudo. eu consigo falar pelas câmeras. E elas escutam a minha voz. E é assim que a gente vai vivendo cada dia. Então, cada dia é um milagre. No aniversário delas, eu faço festa. Sim. Né? Eu convido todo mundo que trabalha na minha casa com a família e com os filhos, porque na sua grande maioria, todas elas são casadas. E elas têm a família delas. Então, elas deixam o marido em casa, deixam os filhos em casa para passar, às vezes, 24 horas dentro da minha casa. Elas fazem parte da sua Fazem família, parte né? da minha família. Então, assim, uma vez que o marido ficou em casa, por que não ele participar da minha festa? Porque esse marido ele foi... Também é uma pessoa especial. Porque ele aceitou a ausência da esposa dele à noite, de madrugada. Né? O preço que ela está pagando. O preço que ela está né? pagando. Que ele também, que os filhos também estão pagando pela ausência dela. E né? depois de tudo isso, Mi, como que você olhava para a vida antes e como você enxerga a vida Então, hoje? Hoje, cada segundo vale muito. Muito. O material, eu costumo falar assim, eu não ligo para o material. Não, nós somos seres humanos. Sim. Nós temos desejo, nós queremos sim ter o material, queremos ter a casa bonita, o carro bonito, a roupa bonita, a viagem. Mas assim, o que está dentro dessa casa vale tanto, vale tanto. Às vezes eu faço, em casa a gente gosta muito de caldos, assim, né? E às vezes eu faço um caldo, mas eu monto aquela mesa. É o capricho, É o capricho. é a excelência. Porque é aquele momento, né? Pode ser o caldo que for, mas aquele caldo tem um sabor tão gostoso, porque é aquilo que a gente vai levar. Né? Lógico que eu quero estar bem vestida, eu quero andar num carro confortável, mas quem está dentro desse carro? Tem que fazer sentido. É o que mais importa. É o que mais importa, tem que fazer sentido quem está lá dentro. Né? Sim. Então, assim, a gente passa a valorizar cada minuto. Né? Então, assim, eu sou ser humano, já julguei muito as pessoas, mas hoje eu passei a não julgar mais. Passei a entender, né? O porquê que a pessoa agiu desta maneira. Deve ter alguma coisa. Talvez ela precise até mesmo de um abraço ou de um sorriso. Você aprendeu a olhar com mais empatia. De repente a pessoa... Eu não conheço a pessoa, tudo bem, mas o meu sorriso vai abrir as portas. Sim. E ela fala assim, caramba, preciso sorrir também. O sorriso vale muito, e né? Quantos anos as meninas completaram esses dias aí? Então, que fizeram a aniversário? Ivy completou 8 anos. A Yasmin vai fazer 12 e o Yuri vai fazer 22. O Yuri também tem uma história bem interessante, né? Ele sempre gostou muito de esporte também. E ele era goleiro de futebol de salão, aqui de Santo André. E surgiu uma oportunidade dele estudar fora. Competir fora, ir para os Estados Unidos, jogar, e ele não foi. Olha que legal. Ele abriu mão? Ele não foi. Ele não foi, ele ficou... Por quê? Pelas meninas, né? Uau. Aí, esse ano ele está se formando em fisioterapia, né? Vai concluir aí o curso de fisioterapia, já atende alguns pacientes com especialistas, né? Com os fisioterapeutas, dando orientação para eles. E é o que ele quer. Ele falou, mãe, eu quero ir para a área da neurologia, depois eu quero fazer uma especialização em respiratória, quero fazer aeroespacial para transportar paciente, né? E assim, é o que ele quer. Eu falei, filho, no meu, assim, entendeu? Eu falei assim, é uma área triste, né? Assim, num determinado ponto de vista.
não no outro, mas num determinado ponto de vista é uma área triste, porque por mais que você faça, você não tem resultado em muitos casos, né? Aí eu falei É um assim, trabalho literalmente formiguinha, muitas formiguinha, vezes, né? Que nem no caso das irmãs, né? Do Yuri. Ele não vê o resultado físico, mas ele vê um outro resultado que a gente não pode tocar. Sim, imensurável. Entendeu? É porque é muito difícil você ver alguém engasgando e você... E aí? O que você vai fazer? Não, você vai ajudar. Porque que chega um momento que nem engolir mais elas vão conseguir engolir. Então, você vai precisar de ajuda. E aí entra o fisioterapeuta. Né? Então, assim, ele está enxergando esse lado. Né? E é o lado que ele quer ir, e é o lado que a gente está com ele. E vamos para o que precisar. Olha a multiplicação dos frutos aí, Sim. das meninas. Sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Elas que Olha coordenam a casa. Tanto que elas ensinam cada um de vocês. Uhum. O quanto ela mantém a sua família unida. Sim. E até mesmo direcionou o propósito de vida do Yuri. Do Yuri, com certeza. Que vai, assim, continuar abençoando outras pessoas. Sim. Em que momento nós começamos a fazer essas bolsas lindas? Então, diante desse cenário todo, né? Eu sempre fui muito ativa, eu não paro. Eu estou sempre inventando as coisas para fazer alguma coisa. E neste período, meu marido tinha uma oficina mecânica na Moca e eu ia bastante ajudar, trabalhar com ele lá, mas eu precisei me ausentar e ficar mais em casa para organizar, porque minha casa é uma empresa. Organizar essa empresa. E nesse período eu falei assim, não, peraí, preciso fazer alguma coisa. E aí a gente entrou, né? Como eu gosto das mãos, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso deixar um legado. Uau. Quem é a Yasmin e quem é a Ive? E aí que eu comecei a desenhar as bolsas. Então, hoje, a empresa, que é a Yasmin Ive, carrega o nome das meninas, que tem todo um significado. Tem vários modelos de bolsa, mas tem a bolsa Yasmin e tem a bolsa Ive. Que são as mais tops. Que são as mais Qual tops. Que é a Yasmin? A Yasmin é essa daqui, ó. Essa Marsala. Essa é a Yasmin. E até o formatinho dela tem a ver com a personalidade da Yasmin, né? Eu desenhei a Yasmin de acordo com o que é a Yasmin. Né? A Yasmin é bem serena, é bem tranquila, é exigente. A Yasmin era aquela menina assim que ela escolhia os lugares que ela ia. O lugar que não estava muito agradando, ela dava um jeito de tirar a gente daquele local. Né? Agora, a Bolsa Ive está passando por uma reestruturação. A Bolsa Ive é totalmente diferente da Bolsa Yasmin. Porque a Ive é totalmente diferente. Elas são personalidades totalmente opostas. diferentes. Totalmente diferentes. Ainda eu tenho uma dessa Você corzinha. tem uma dessa. A Ive é aquela que topa tudo. Topa tudo, em qualquer lugar eu tô. Eu me adapto ao lugar. Né? Então, assim, a Ive ela tem um formato mais bojudinho, um formato assim mais redondinho. Uhum. Então, assim, você pode desde ser madrinha de casamento até a noite indo para uma pizzaria. Né? O que vai diferenciar uma da outra é o couro que eu vou usar. Uhum. Né? O estilo de couro, tudo. E aí, Quanto tempo tem isso que você começou a produzir as bolsas? tem 3 anos. Tem 3 anos. E aí, qual a realização, assim, de cada bolsa que fica pronta, principalmente com o nome das meninas, né? A Bolsa Yasmin, a Bolsa Ive, eu tenho certeza que ali a cliente está levando amor. Amor, carinho, determinação, força e resiliência. Com certeza. A força não está assim na parte física, a força está na mente. Eu costumo falar para o meu marido assim, tudo que você pensa, realiza. Não é que você tem que ser, eu vou pensar positivo. Não. Você tem que pensar naquilo que você deseja. O que você quer para você? Você quer o melhor? Então vamos pensar o melhor. Hoje vai dar certo. Mas hoje está chovendo. Tá, eu saí sem guarda-chuva. Não tem problema. O cabelo seca, porque hoje vai dar certo. Né? Então, é assim que eu sempre passo para as pessoas. Sempre pensar naquilo que você deseja. Nossa. Automaticamente, você só está pensando bem. Você vai desejar para você o bem. Sim. E esse é um dos propósitos, Esse é um dos propósitos da bolsa.
E você faz como essas bolsas hoje? Me explica um pouquinho para o pessoal de casa entender, porque Tá. você tem uma quantidade por elas serem todas artesanais, né? Uma quantidade limitada. Sim. Né? Eu não faço de várias cores. Assim, na verdade, são várias cores, mas a quantidade, que nem essa marsala, eu fiz 4 unidades dela. Porque é a pele do animal. E aí, quem tem, são 4 unidades. É dessa super cor, exclusiva. bem exclusivo. Né? É feito praticamente tudo artesanal, cortado à mão. Todas as etapas. Todas as etapas, Uau. cortado à mão. A parte da costura dessa bolsa é na máquina. Sim, porque é também um tecido muito resistente, né? Ele seria difícil de costurar à mão mesmo. Eu estou desenvolvendo uma bolsa que eu vou costurar ela inteirinha à mão. Essa daí eu estou desenvolvendo, mas é uma bolsa mais... é uma bolsa que não tem tantos detalhes assim. Né? Mas é uma bolsa bonita. E a gente faz tudo na mão. A gente corta na mão, cola. Porque a bolsa ela tem que ser colada antes dela ser costurada. Né? E aí, depois, vai para a parte da costura. Tem uma oficina que me ajuda a fazer essa parte da costura, a parte da colagem também. E a gente vira uma família, né? E tem tudo aí. Tem o meu dedo. Eu vou, eu escolho. Eu passo o dia escolhendo a ferragem. A ferragem tem que ser de qualidade, porque senão oxida. Né? Couro, o material é resistente, mas é pele. É delicado ao mesmo tempo, né? E é pele. Existe um tratamento, existem produtos que você tem que passar para hidratar o couro. Não é simplesmente vai durar a vida inteira. Não, ele não vai durar a vida inteira. Sim. A nossa pele resseca. O couro também resseca. E por que bolsas? Nunca te fiz essa pergunta. Por que o mercado da moda, que a empreendedora sempre esteve ali presente, né? Como você disse. Tava a economista, que hoje é útil pra gente fazer a composição dos custos. Manter a casa. Exatamente. Organizar a sua empresa, casa, né? Organizar também, que você ajuda muito seu marido também na LOI, né? Na LOI. Depois a gente vai falar sobre isso também, até pro pessoal de casa saber que tem aí outro braço muito interessante. Mas por que bolsas? Dentre tantas opções que você poderia percorrer. Porque eu sou apaixonada por bolsa. Era uma paixão da Miriam. É uma paixão, A Miriam sempre foi assim, bolsa e sapato. A Miriam ainda não chegou no sapato. Bom, se Deus quiser, um dia a gente chega. Mas eu sempre fui muito apaixonada por bolsa e sapato. Minha mãe conta uma história assim, que quando eu era pequenininha, que eu já me conhecia por gente, o que eu vou querer, o que eu vou querer. Toda criança quer uma bola, quer uma... Eu sempre gostei muito de bola. Não gostava muito de boneca, não. Mas, assim, sempre gostei, né? Vamos dar um brinquedo. Você gostava de esporte, já estava na veia. Já. E eu queria, porque eu queria um tamanco amarelo. Muito específica. Muito específica. Minha mãe falou assim, mas Miriam... Ela conta que eu não conseguia nem ficar de pé direito e eu queria o tamanco amarelo. Enquanto ela não achou o tamanco, aquele tamanquinho de madeira, amarelinho, eu não sosseguei. E tinha que ter o tamanco e a bolsa. Tanto é que eu tenho fotos minha de criança usando o tamanco e a bolsa. Né? Então, eu sempre gostei muito. Eu tenho esse lado de vaidade. E você acha que é onde você se encontra, assim, de verdade? No meio dessa rotina maluca, é onde eu me realizo. Tudo isso? É onde eu me realizo. Quando eu tô ali na bancada, é onde eu esqueço tudo. Eu só vejo alegria, só vejo felicidade. Porque é tão gostoso você pegar uma pele reta, linear, e no final você vê que você transformou aquilo em algo. É muito gratificante. E é o que eu faço da vida. E as caixas voltaram depois, né? As caixas voltaram. Por quê? Porque a Yasmin e a Ive são bolsas especiais. Sim. Falei, não, elas não podem ir só numa embalagem. Só numa sacola bonita? Não pode. E aí eu voltei com as caixas. As caixas sou eu mesma que faço também. Aí você faz sozinha? A caixa. Minha mãe me ajuda. Eu coloco minha mãe na jogada também. Minha mãe me ajuda a cortar as caixas. Nós compramos placas... é chamado de papelão Paraná. Nós compramos placas, aí eu meço tudo na mão, régua, esquadro, meço o tamanho da bolsa. Super artesanal. Super artesanal. Corta-se com estilete, sempre com muito cuidado, porque o estilete escapa. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, a gente corta, vinca, e aí eu começo o processo da caixa. Aí eu encapo a caixa por dentro, eu monto a caixa, eu encapo a caixa por fora, para poder acondicionar a bolsa.
Então, é tudo artesanal. Essa parte da caixa eu faço todinha dentro da minha casa. Uau. Eu faço num ambiente onde eu estou num ambiente e as meninas estão do lado. Do ladinho. Né? Eu tô ali preparando a caixa, colando a caixa, eu tô olhando elas. Você encontrou uma forma de empreender, Sim. de, enfim, ouvir esse chamado dentro de você. Sim. E de ainda assim contar a história delas de uma forma diferente. E num mercado que, vamos ser sinceros, o mercado da moda é um mercado muito fútil, né? Muito. E a gente estava falando esse dia sobre o luxo no nosso outro podcast também. O luxo é algo fútil, porque você foi por um caminho do posicionamento da moda, o luxo, a exclusividade, mas ainda assim um luxo com propósito. E conta um pouquinho também, Mi, sobre o impacto que as bolsas têm, o impacto social também. Quando você reformulou agora o seu ecossistema, como que você pensou nisso? Tá, é assim, como eu vivo, né, essa situação há alguns anos, eu, Miriam, graças a Deus, eu tenho condições de ter um convênio. Sim. Então, através desse convênio, através de uma ação judicial, através de tudo isso que a gente já sabe, eu tenho condições de manter as minhas filhas em casa. Mas a grande maioria das pessoas não. E aí eu vejo a dificuldade, porque além da dificuldade financeira, é o psicológico. É muito triste. E eu falei, não, preciso ajudar essas pessoas. Eu vou ajudar de que maneira? Porque ajudar em um mês não resolve. Eu posso te mandar um pacote de fralda, um remédio, mas a criança vai precisar, enquanto ela estiver aqui com a gente, né, neste ambiente que a gente chama de terra, ela vai precisar. Constantemente. E aí eu arrumei um jeito de pegar um valor da bolsa, toda a bolsa que é vendida, independente se for a Ive ou a Yasmin, aí entra a coleção inteira. Legal. Né? Todas as peças que forem vendidas, 10% do valor é para doação. Né? Para instituições, para famílias, conhece, né? Que eu conheço. Muitas vezes você já faz a doação até direto, né? Já faço direto e aí a gente acaba, pelo menos naquele momento, a gente acaba acolhendo e deixando o coração dos pais mais tranquilos, que naquele momento eles não vão precisar se preocupar. E multiplicando mais uma vez as sementinhas. Com certeza. Dos frutos da Yasmin e da Ive, né? E aí, através disso, vem outras coisas também, né? Vem uma palavra, né? Muitas vezes as pessoas precisam ouvir alguma coisa. Né? Eu já ouvi várias vezes, falei assim, nossa, Miriam, eu precisava ouvir isso. Eu precisava pelo menos de um abraço e você me deu sem me pedir nada. É o mais valioso. É o mais valioso, E aí, eu costumo falar assim, através da dor a gente cresce muito. Muito. Né? Quantos anos você tá, Mi, mesmo? Eu tô com 51. 51 anos e muita história. maturidade, muita história, assim, construída ao longo desses anos. E qual que você acha que foi o seu maior ensinamento? A gente já falou aqui alguns deles. Mas se você pudesse transferir isso assim para o mundo, sabe? Eu falar, Miriam, agora vai ter um outdoor ali que você vai poder deixar essa frase para o mundo inteiro ver. O que você acha que você gostaria que as pessoas ouvissem? Eu costumo falar sempre para as pessoas assim, acredite em você. Você já é um vencedor por estar aqui. Você já nasceu vencedor. Independente de qualquer coisa, acredite em vocês. Existe uma força dentro de você tão grande que você só precisa escolher o caminho que você vai seguir. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha 2 caminhos. É verdade. Eu tive que escolher um. Você podia se afundar ali numa depressão. Que é o mais, teoricamente, é o mais fácil. É a gente se esconder. Né? Se isolar. Se isolar. Não, eu abri para o mundo. Hoje eu falo, eu conto para quem quiser ouvir a história, eu conto. Né? Então, eu escolhi esse caminho. Caminho da vida. O caminho da vida. Mas você é a força, né? Eu acreditei em mim. Eu acreditei naquilo que eu posso fazer e o que eu posso transmitir para uma outra pessoa. Né? Então, é isso. Sim. Eu acho que todo mundo tem uma força interior que a gente não conhece. Até que a gente se depara por uma situação, não por um problema. Por uma situação. Por um desafio, né? É um desafio. Constantemente, todos os dias. É um desafio. Ai, Miriam, você tem medo de dormir?
Sim, vou falar que não. Tenho, porque eu tenho medo de não ouvir algum equipamento tocando. Os Mas medos não deixam de existir, não, mas né, eu Miriam? preciso dormir. Sim. Né? O ponto é como você lida com eles. Não Como que eu significa que lido. você não sente. Sim. Mas depois que você sente, você reflete e fala: tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem Sim. minhas filhas pertencem, eu sei quem guarda essa casa. Sim. E eu vou descansar Sim. no Senhor. Então, o tempo inteiro você tá abrindo mão do controle, né? O tempo todo. Não O está no tempo meu controle. inteiro. Uau. Uhum. E você e seu marido? Como foi essa relação aí? Você acha que isso... porque, de certa forma, por exemplo, nas famílias atípicas, eu não sei se você sabe, mas 80% Vai dos embora. casais se separam. Sim. Os maridos vão embora. Sim. Como que foi também para o seu marido? Eu vejo que vocês têm uma relação muito linda. Vocês são muito carinhosos um com o outro. E eu admiro muito isso em vocês. Mas como que vocês lidaram... E como lidam com isso como casal também, né? Sim. No começo foi muito difícil, né? A aceitação dos dois lados, né? Mas a gente, assim, sempre teve uma cumplicidade muito grande. Então, a gente sempre esteve muito próximo um do outro. E eu acho, assim, que é fundamental. É um ajudar o outro. Porque eu preciso dele e ele precisa de mim. Né? Então, assim, ele é totalmente diferente de mim. Sim. Né? Em Vocês são muitos muito casos, complementares. complementares. Muitas vezes ele fala assim, eu não consigo enxergar com seus olhos. Eu falei, não, mas enxerga com os seus. Só que muda a direção. Enxergue com os seus, mas mude a direção. Né? O que eu sempre falo para ele fala, mas eu não consigo ser igual a você. Eu falei assim, mas sabe por que eu sou assim? Porque dói menos. A dor, ela existe, mas ela dói menos. Por que dói menos? Porque eu encaro de uma outra maneira, né, a vida. Né? Certo. Hoje eu encaro assim, as meninas estão nessa situação, mas elas são felizes. Uhum. Porque todo dia elas querem viver. Elas são felizes. Então, se elas são felizes desse jeito, por que eu não vou ser? Então, eu encaro desse jeito. Vamos fazer um aniversário? Vamos. É vida. Vamos fazer um aniversário. No dia que eu não fizer mais o aniversário, aí, peraí. É porque o curso mudou. Sim. Um ensina o outro, né? Um ensina o Eu outro. acho que talvez ele te ensina ali nessa parte mais racional. Sim. E até mesmo administrar essas emoções, porque senão você também pode criar uma expectativa muito grande. E aí ele fala, Miriam, calma, não é bem assim. Vamos aqui. E você leva ele pro outro lado de... Mas pode ser assim também. Ser assim e aí vocês chegam no equilíbrio, né? Porque é algo que a gente não resolve. Eu não consigo resolver. Sim. E nem ele. Então, a gente se uniu mais ainda. E o Yuri também foi fundamental. Eu falo muito do Yuri, porque assim, ele vai fazer 22 anos, mas não parece que ele é uma 22 bênção. anos. Ele é muito maduro. Muito. Ele foi muito, muito, muito responsável por essa união. Porque tem momentos que ele mesmo chega e fala assim, vem cá. Ele abraça o casal e fala, vamos caminhar junto, nós três. Eu tô aqui. Você vê como Deus é perfeito, Sim. né? Ele te deu o Yuri ali como um abraço, sabe? Como um acalento do Senhor o tempo inteiro. Ele é doce, ele é gentil, ele te apoia, né? Nas mentorias, gente. Ele entra junto, assim, ó, pra dar pitaco junto na marca, nas coisas. Tudo. Tanto é que a gente falou que vai criar uma linha agora masculina, né? Com o nome dele, Com o eu nome preciso. do Yuri, pra ele estar representado também. Sou sua fã, viu, Yuri? Você é top. Mi, pra gente finalizar... Tá. O que o Boss Like a Boss, assim, tem representado para você? Se você teve algum resultado já na mentoria. Faz pouco tempo, você tá o quê? Uns 3, 4 meses? Tem uns 3 meses. Uns 3 meses. Né? O que tem significado para você? Se você já teve algum resultado, algum avanço de alguma forma? Tá, muito. Né? Um resultado muito significativo. Até mesmo para me encorajar mais na parte de empreendedora. Né? Você é capaz, vamos fazer assim. Você lidava como um hobby, né, antes, né? A gente fazia, mas aí assim, o boss falou assim, não, peraí, isso aqui vale muito. Você tem uma joia na mão e você não está sabendo lidar com ela. Vamos trabalhar essa joia, vamos passar para o mundo a resiliência, a vida e a transformação. Sim. Porque tudo a gente pode transformar, depende daquilo que a gente quer.
Ativou o Né? lado empreendedora da Ativou Miriam ainda mais muito mais, forte. muito mais. E o seu propósito ainda E o mais meu forte. propósito. Então, agora sim, é que eu quero que o mundo conheça quem é a Yasmin e a Ive. Através da força, da resiliência, da coragem, da determinação. Quero que cada uma que carregue uma bolsa Yasmin, que carregue uma bolsa Ive, sinta tudo isso. E o boss está me levando para esse caminho, né? Com direcionamento, com propósito. Não, você faz assim, vamos mudar aqui. É estratégia. Mudamos a marca. Mudamos né? a marca, mudamos o contexto. Na verdade, não é nem o contexto, mas é como ela vai se apresentar. O posicionamento. O posicionamento. Né? E assim, o boss tem pessoas assim muito esclarecidas, pessoas muito estudadas mesmo nesse Sim. sentido, né, As outras Carol? empresárias As nos outras inspiram empresárias, também, né? que já passaram, né, mas assim não perdem o contato e a gente vê que elas assim cresceram muito. Uhum. Então assim, eu indico para qualquer empreendedora aqui, Miriam, o que você está fazendo? Boss Like é Boss. Vai para o Boss que você vai ter uma visão assim extraordinária de tudo, a sua vida vai mudar. Fico muito feliz, Mi. E já vejo o seu avanço. Muito. Você é muito prática. Então, assim, realmente a marca está acontecendo e as coisas estão acontecendo porque você coloca em prática. Uhum. E pra gente encerrar, você de casa aqui que está assistindo a gente, você pode ter a sua Yasmin Eve, tá bom? Na sua casa. Você pode ter a sua Yasmin Eve Com certeza. te dando força, resiliência. Aquele dia que você não tá bem, né, Miriam? Você vai olhar pra essa bolsa e falar assim: eu posso. Eu posso. Eu consigo. Então, entre em contato com a Miriam. A gente vai deixar aqui o @ da Yasmin Eve para você solicitar a sua. A gente sempre tem algumas pronta entrega, né? Eu tenho sempre algumas. Hein? Algumas pronta entrega. Então, já faz o seu pedido, porque além de você estar usando luxo com propósito, você também vai estar abençoando a vida de outras pessoas e multiplicando essa semente do bem. Miriam, foi um prazer incrível. Sempre aprendo muito com você. Você é uma inspiração para mim. E é um prazer para mim te ter nesse nosso movimento do Boss Like a Boss. Deus te abençoe grandemente. Amém. E continue aumentando a sua voz aonde você passar. Porque mais pessoas precisam conhecer essa história. E para a gente finalizar, uma frase aí para o pessoal de casa, para eles lembrarem da Miriam, um recado, algo que você queira dizer. Aí você pode falar direto ali para a câmera. Para eles lá. Acredite em você, sempre. Acorde. Aquele dia que você está mais baixo astral, é o melhor dia para você se olhar no espelho e falar assim: eu posso. Eu mereço tudo que é melhor. E eu vou conseguir. Você já é um vencedor. Você já nasceu vencedor. Acredite em você. Maravilhosa! Muito obrigada, Mi. viu, Carol? Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho e obrigada sempre pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Obrigada. E eu vejo você no próximo Pod Boss.